Bom, nossa conversa de hoje, ela vai girar em torno de um tema que é de fundamental importância, que as empresas tenham essa compreensão. Por quê? Porque compreendendo a questão da divisão dos níveis hierárquicos dentro da empresa, o que cada nível cuida, que é o tema que hoje nós vamos abordar aqui na Caraguatá Escola para Empresários, a gente vai entender o nível de atenção que a gente precisa dar a cada um desses níveis. E aí, com isso, a gente vai poder fazer um planejamento de ações que busquem alavancar o crescimento das empresas. Então, vamos tentar entender o que são esses tais níveis hierárquicos, como eles estão organizados, né? E que isso tem a ver aí no dia a dia das nossas empresas, ok? E principalmente como é que a gente coloca isso em prática. Bom, começando, nós poderíamos fazer uma pirâmide e dentro dessa pirâmide demonstrar graficamente como é que níveis são esses, como é que níveis que existem, como é que eles estão organizados. Então, lá na ponta da pirâmide está ali o estratégico e na contrapartida lá embaixo na base está o operacional. Por que o operacional está lá na base, por que o estratégico está lá no alto, né, da pirâmide? Porque lá na base, que é aonde as coisas acontecem, né, dentro da empresa, e está o nível operacional, que é o nível onde as coisas acontecem em termos operacionais, onde as tarefas são executadas, seja uma empresa comercial, industrial ou de serviço. Então, é no nível operacional, que é o famoso chão de fábrica, é aonde as operações da empresa que visam fazer acontecer a finalidade para que a empresa foi constituída, se ela é uma empresa mercantil, compra e venda, se ela é uma empresa de serviço ou uma empresa de indústria, é ali que acontecem as operações que estão ligadas ao objetivo, né, produtivo daquela empresa. Então, esse é o nível operacional, está lá na base. O nível estratégico está lá no alto. Por que ele está lá no alto? Porque é a cúpula, né? E ele traz a imagem de cúpula. E o que está contido dentro do nível estratégico? São os altos escalões das grandes decisões, as decisões estratégicas de rumo da empresa. Então, ali no nível estratégico, está a diretoria, a presidência da empresa. E no nível operacional estão os operários, as pessoas da produção. E no meio, nós temos ali uma faixa onde está o nível tático. O que é o nível tático? O nível tático são aquelas pessoas envolvidas em organizar a operação da empresa, de como as coisas vão acontecer lá no nível operacional. Então, o nível tático ele está entre o estratégico e o operacional, justamente porque ele, com base nas definições, com base nas decisões que acontecem lá no nível estratégico, eles organizam aquelas decisões feitas lá na alta cúpula, no nível estratégico, e organizam de maneira com que essas decisões se tornem realidade nas operações da empresa, que elas aconteçam lá no nível operacional, que aquelas decisões tomadas lá na alta cúpula cheguem lá na base da pirâmide, no nível operacional, para que sejam executadas na busca dos objetivos definidos lá na cúpula, né, na alta cúpula dessa pirâmide. Então, o nível tático ele está ali no meio, não é por acaso, né, porque ele faz o elo de ligação entre as grandes definições que vêm lá da alta cúpula, ou seja, do estratégico, da alta direção, para que aconteça no dia a dia lá nas operações da empresa. Então, com isso aqui, a gente já mostra quais são os três níveis
que didaticamente a gente divide as empresas, que é o estratégico, tático e o operacional. Qual é a missão, a tarefa de cada um, e por que cada um está colocado nessa pirâmide, né, formatado dessa maneira, para mostrar a coerência, né, deles estarem organizados dessa maneira, ok? Bom, dito isso, nós sabemos que todas as empresas têm esses níveis. Só que em algumas, sobretudo nas grandes, isso está muito bem definido, né? A gente tem lá o chão de fábrica, onde as operações acontecem, o tático, que geralmente são os supervisores, gerentes. A gente identifica numa grande empresa claramente esses profissionais, esses gerentes, supervisores, e o estratégico, que é a diretoria, os grandes diretores, presidentes, isso a gente enxerga claramente nas grandes empresas. Só que nas pequenas empresas isso existe também, né? Existem nas pequenas empresas aqueles que cuidam da operação, tem aqueles que cuidam do tático, que é da parte de como a coisa vai acontecer, e o estratégico, que é aqueles que vão definir. Só que a diferença da grande para a pequena empresa, na verdade, são duas que mais merecem ser destacadas. A primeira é que na pequena empresa, às vezes a gente não enxerga essa divisão. Por quê? O dono da empresa, ele está, às vezes, nos três níveis. Ele está lá no estratégico, que é ele que toma as decisões, as definições do rumo da empresa. Ele está no tático, porque é ele que cuida de como essas operações vão acontecer. E ele está lá no operacional, porque ele ajuda a executar. Então, essa é a primeira diferenciação que a gente poderia fazer entre as pequenas e as grandes empresas. Porque nas grandes empresas, cada nível tem pessoas do time que cuidam especificamente daquele nível. Nas pequenas, não. O proprietário, por exemplo, ele pode estar atuando, e é o que acontece na maioria dos casos, nos três níveis. Ele tanto atua lá no estratégico, quanto no tático, quanto no operacional. Ele está presente no dia a dia nesses três níveis. Ele passa o tempo dele entre esses três níveis. E a segunda diferença, se a gente observar esse triângulo, essa pirâmide com a anterior, a gente vai observar que nessa pirâmide, a fatia ali de nível estratégico e tático está bem menor que no operacional. Na pirâmide anterior, elas estavam numa divisão mais ou menos igual. E nessa não. Você vê que o estratégico está com uma fatia da pirâmide bem menor, o tático um pouquinho maior que o estratégico, e o operacional com uma fatia maior. Por quê? Porque está organizado dessa maneira quando a gente está falando isso nas pequenas empresas? Porque realmente é isso que acontece. Nas pequenas empresas, a maior parte do tempo ele é gasto com o nível operacional. A maior parte da atenção que se dá em termos de tempo na pequena empresa é para o nível operacional. Por isso que a gente colocou aqui ele com a fatia maior da pirâmide, porque ele consome a maior parte do tempo da equipe, inclusive do proprietário, com essas questões que estão ligadas e inseridas dentro do nível operacional. Um pouco mais no tático e no estratégico muito pouco. Vale, então, com isso dizer que aquele pequeno empresário, ele, por ter que gastar muito tempo entre o nível tático e operacional, sobra para ele muito pouco tempo para ele gastar com o nível estratégico. E isso pode representar algum tipo de problema. E a gente vai tentar entender, então, o porquê. Isso pode não ser tão favorável assim para uma pequena empresa. Bom,
A gente falar então um pouco mais de nível, pus aqui essa foto que mostra aqui um chão de fábrica, né? Então, a gente está vendo aí alguns profissionais, alguns operadores operando algumas máquinas, produzindo. Então, essa imagem aqui, ela mostra muito bem o que é o nível operacional, é onde as operações da empresa acontecem. Aqui também, a gente poderia platar o chão de fábrica, se a gente fizer uma comparação com o futebol. Aqui está a foto, né, da seleção brasileira, de um time de futebol, que é o nível operacional, é onde as partidas acontecem, né, onde o jogo é jogado, são por esses atletas. Então, esses atletas aqui, eles são similares na figura anterior àqueles operários que estão ali operando aquelas máquinas, né? Ou seja, eles é que executam tudo aquilo que foi definido lá estrategicamente. No nível tático, quando a gente fala de empresa, está aqui. Essas pessoas são supostamente gerentes, supervisores, conversando, né, discutindo ali alguma maneira como as questões definidas lá no nível estratégico vão acontecer lá nas empresas, né, no chão de fábrica, né, lá dessas empresas. Então, aqui essa pessoa está representando aqui um supervisor, um gerente no nível tático. Se a gente for comparar com o futebol, né, o nível tático seria o técnico, que é aquele que, com base naquilo que é definido na alta cúpula, temos que ganhar esse campeonato, priorizar aquele outro campeonato, então ele vai definir taticamente, escalar o time, para que lá no operacional, que é o time jogando futebol, possa conquistar os títulos que a alta diretoria planejou, né, projetou. Então, aqui o técnico de futebol, tá aqui o técnico da seleção brasileira atual, ele representa aí o nível tático, né, porque ele que escala, convoca, escala e define a tática, né, que o time vai utilizar dentro de campo. E no nível estratégico, colocamos aqui a figura de um profissional com gráficos, analisando e tomando decisões em cima dessas informações que ele está analisando. Então, nesse nível, que é da alta direção da empresa, é nesse nível que as grandes definições que vão dizer o rumo que a empresa vai tomar, o que a empresa vai implantar, o que ela vai adotar de ações, posturas estratégicas para ficar mais competitiva no mercado. É nesse nível que essas decisões são tomadas, né? São as decisões mais importantes da empresa, elas acontecem nesse nível. E aí, a gente pode fazer o parênteses, quando a gente viu lá na pequena empresa, esse nível está menor, e aqui está que era então presidente, né, da FIFA, que seria o nível estratégico, da mesma maneira lá que o presidente da empresa. E aí, o que é importante aqui a gente ressaltar? Que a pequena empresa, quando ela gasta menos tempo aqui nesse nível estratégico, ela está tendo menos tempo para pensar e avaliar e pensar e definir, decidir o rumo da empresa, que são as decisões que vão fazer a empresa crescer, alavancar, lucrar. Então, quanto menos tempo se gasta aqui, menos tempo se tem para essas avaliações e para essas decisões. E isso pode representar um grande problema, porque a empresa acaba sendo muito reativa, né? Ela vai gastar mais tempo fazendo, reagindo e não planejando. E só para reforçar aquilo que a gente estava falando, né, o pequeno empresário ele divide o seu tempo ocupando esses 3 níveis, que é uma verdade, algo que a gente começou já falando. No entanto, também o segundo ponto é que o empresário, que também a gente já falou isso, por uma questão de necessidade operacional, ele gasta mais tempo
do tempo dele na empresa, entre as ocupações dos níveis tático e operacional do que nível estratégico. E com isso, então, ele tem menos tempo para avaliar e para decidir. E isso é um problema porque ele tem menos tempo para definir as estratégias que ele vai atuar no mercado. Ele tem menos tempo para ver aquilo que a pequena empresa tem de vantagem competitiva potencialmente, de como ele vai usar, como ele vai explorar isso para poder ter vantagem no mercado, ser mais competitivo no mercado. Porque ele tem pouco tempo para isso. A maior parte do tempo está na execução. Então, vale dizer e ressaltar para esse pequeno empresário que ele precisa, dentro da organização do tempo dele na empresa, encontrar horários em que ele possa, de fato, se dedicar a esse nível estratégico. Que ele possa, de fato, nesses momentos, pensar a empresa, pensar os rumos da empresa, pensar quais as grandes ações estratégicas ele pode adotar para que a empresa dele ganhe fatia de mercado, para que a empresa dele tenha mecanismos de enfrentar aquele grande, mesmo com a desigualdade de força entre o grande e o pequeno, mas que ele consiga encontrar alternativas, saídas para ele vencer nesse mercado tão disputado, tão competitivo e de disputa tão desigual quando ele entra em confronto com os grandes. Então, o pequeno empresário, ele precisa se conscientizar que ele deve, do dia a dia dele, gastar um tempo aí para esse nível. E aí, quando falo disso, eu costumo dar como sugestão, e às vezes a gente ouve o pequeno empresário, mas na minha empresa sou eu que faço tudo, porque sou eu que tenho que tomar decisão, sou eu que tenho que dizer como vai acontecer, depois eu ainda tenho que ir lá na parte operacional ajudar, como é que eu faço? Eu costumo dizer que esse pequeno empresário, se ele tem consciência de que ele é o presidente, ele é o gerente, o supervisor e também ele é operacional, ele precisa, por mais que seja difícil e complicado por conta, às vezes, de questões urgentes do dia a dia dele, ele precisa organizar o tempo dele para encontrar tempo para se dedicar ao nível estratégico e tático também. Então, muitas vezes, ele precisa aprender a fazer reunião com ele mesmo. Então, ele tem que reservar um período do dia, falar, agora, nesse momento, eu estou sendo presidente. Enquanto presidente, eu preciso tomar umas definições. Nem que ele feche a sala, fica sozinho, ele está se reunindo com ele mesmo, conversando com ele mesmo enquanto presidente, diretor, né? Faz de conta que ele é o presidente e o diretor financeiro. Então, ele está ali com ele como presidente, ele como diretor financeiro, conversando com ele mesmo, avaliando e tomando essas decisões. Aí, uma vez essas decisões tomadas, esse presidente tem que conversar com gerentes para falar para o gerente como que as coisas vão acontecer. Aí, então, ele chama o gerente, que também é ele, em muitos casos, e aí ele vai continuar fazendo uma reunião com ele mesmo, só que agora é uma reunião dele, presidente, com ele mesmo, gerente, lá no tático, onde ele, presidente, vai estar dizendo para ele mesmo, gerente, como nível tático, o que é que ele espera. E aí esse gerente no nível tático vai ter que ter um tempo para se reunir com ele mesmo e organizar as ações para que lá no operacional a coisa aconteça. Pode parecer uma coisa doida, né? Essa questão de você se reunir com você mesmo, né? E você ser três figuras, ter o presidente, ser o gerente e ao mesmo tempo ser operário na sua empresa. Mas isso é uma característica da pequena empresa. Pode parecer uma maluquice, mas não é, né? Isso é, na verdade, uma realidade da pequena empresa. E o pequeno empresário, tomando consciência disso, ele vai ver que não é nada absurdo ele se reunir com ele mesmo ou ele ocupar funções diferentes dentro da empresa dele. O que ele precisa é identificar muito bem que essas funções são diferentes, elas estão em níveis diferentes, e que elas precisam de atenções diferentes, mas que todas precisam de atenção. Que ele não pode negligenciar nenhuma,
que qualquer uma dessas que ele negligencie vai afetar diretamente aí na sua empresa. Então, como fazer isso? A primeira dica é organização do tempo. Você vê que o seu dia tem aquelas X horas úteis e organizar esse tempo dentro daquele dia, dentro daquela semana, dentro daquele mês. Então, a primeira dica é utilizar a organização do tempo. A segunda dica é tudo aquilo que você puder delegar para alguém, e a gente tem uma palestra disponível aqui na Caraguatá Escola para Empresários, sobre a questão da delegação. Então, tudo aquilo que eu puder passar para alguém, que eu puder delegar para alguém, me ajudar a fazer, vai me ajudar a sobrar tempo para eu me dividir entre esses níveis, para eu ocupar esses níveis com um tempo mais equilibrado, dentro de que cada nível precisa de tempo. Então, essa é a segunda dica. Né? A primeira é você fazer uma organização do seu tempo, a segunda dica é tentar fazer a delegação para que você possa ter esse tempo. E a terceira é realmente incorporar que você é como aqueles artistas, né, de filme, de novela, que eles têm duas, três personalidades, ou representam duas, três pessoas ali dentro do filme, da novela. É mais ou menos isso, né? Você vai, ora, se vestir como o presidente, ora como o gerente e ora como operário. Né? Isso, falando de pequena empresa, não é nenhum absurdo. Mas é importante, tomando essa consciência, você se organizar de forma tal que você possa dar atenção para cada um desses níveis, a atenção que cada um desses níveis exige, requer. Então, isso é fundamental. Bom, e como o objetivo da nossa escola é tudo que a gente abordar de maneira que isso possa ser praticado na empresa, dar dicas de como isso pode ser aplicado no dia a dia da empresa, porque só faz sentido qualquer conhecimento, qualquer reflexão que a gente está fazendo aqui, qualquer técnica que a gente esteja discutindo, ela só vai fazer sentido se ela for aplicada, se ela trouxer resultado aí no dia a dia da empresa. Eu coloquei aqui uma tarefinha. O que seria essa tarefa? Você olhar para a sua empresa e analisar quanto tempo você gasta por mês em cada um desses três níveis, já que você tem necessidade de ocupar os três. Então, quanto tempo por mês você gasta com as grandes decisões, as grandes definições, as grandes avaliações lá no nível estratégico? Quanto tempo você gasta organizando as ações da empresa, os recursos, lá no nível tático, fazendo a distribuição de tarefas e tudo mais? E quanto tempo você gasta lá na parte operacional, atendendo o cliente, fazendo compra, venda, banco, organizando as questões financeiras? Quanto tempo você gasta lá na parte operacional? Então, faça essa mensuração e, com ela feita, observe quanto tempo você está gastando. Se você estiver conseguindo gastar tempo nas três, mesmo que às vezes numa um pouquinho menos, tá ótimo. Agora, se você chegar à conclusão de que você não gasta tempo nenhum no nível estratégico, aí você pode estar com um problema, porque você não está tendo tempo para discutir o futuro, os caminhos da sua empresa no mercado. Então, aí isso pode representar um grande e um grave problema. Então, faça essa tarefinha. Né? Como é que você está dividindo esse tempo? E como sugestão, seria sempre você reservar um bom tempo para se dedicar ao nível estratégico, porque ele é o mais importante. Os outros dois são importantes, mas o estratégico é o mais importante, porque é nele que você toma as grandes decisões que vão decidir o futuro, os rumos, os caminhos da sua empresa. E
Como é que você vai colocar isso em prática? Né? Fazendo uma organização do tempo, fazendo a delegação, é você ir se conscientizando, ir se policiando se você de fato está dando atenção para esses níveis. Ir se cobrando. De preferência, se você conseguir, dentro da tua semana, definir, dentro dos dias da semana, quais horários ou quais períodos você vai se dedicar a cada nível desse. Então, por exemplo, eu vou gastar 2 períodos da minha semana, né, considerando que de manhã é um período, de tarde é outro período de cada dia. Eu vou gastar 2 períodos com nível estratégico. Então, defina quais são os níveis. Vai ser na terça-feira pela manhã e na quinta-feira pela manhã. Então, quando for terça-feira de manhã, quinta-feira, entre na sua sala, fecha a porta, desliga o telefone, não deixa ninguém te interromper, põe a plaquinha lá na porta que você está em reunião, mesmo que só esteja você lá dentro da sala. E aquele tempo que você está ali, você vai pensar nas questões estratégicas da sua empresa. Então, ou seja, tenta se disciplinar de definir um horário específico dentro da tua agenda, né? De realmente organizar uma agenda. Uma terça-feira de manhã, das 9, sei lá, até as 11h30, é reunião no nível estratégico. Então, fecha tudo, não marca nenhum compromisso com ninguém, desliga o telefone, desliga o WhatsApp, enfim, silencia. E naquele horário, você vai, de fato, debruçar nas questões que estão ligadas ao nível estratégico. Isso é uma maneira da gente se educar e, com isso, depois não ficar dando desculpa para a gente mesmo que não tem tempo, que nunca dá tempo, porque a correria é muito grande, e com isso, né, as coisas acabam acontecendo assim, não posso fazer nada. Então, procure, a terceira dica é você criar uma autodisciplina. E a mesma coisa quando você for, né, o horário que você for definir para questões táticas. Mesma coisa, fecha ali, conversa, tal, tal, tal. Se naquela hora o nível tático tem que conversar com o nível estratégico, é você com você mesmo, às vezes é você com a sua esposa, é você com o seu filho, é você com o seu irmão, mas aquele horário, ele precisa ser respeitado. Então, você precisa ser exigente com você mesmo e com os demais da sua equipe, para que aqueles horários em que você determinou que aqueles horários serão dedicados, seja ao nível estratégico, seja ao nível tático, que aquilo seja respeitado, a começar a ser respeitado por você mesmo. Né? Você não se boicotar e não deixar que ninguém te boicote. A sua empresa, com isso, vai estar melhor cuidada. Porque você vai estar cuidando das questões operacionais, mas também você vai estar pensando nas questões táticas, qual é a melhor maneira, qual é a maneira mais eficaz, qual é a maneira mais econômica, qual é a maneira que traz mais resultado na tática. E lá no estratégico, você vai estar avaliando, pensando como é que você vai se posicionar no mercado, como é que você vai lutar nesse mercado, quais são as estratégias, quais são as ações estratégicas que você vai adotar. Isso você vai estar ali pensando, e com isso você vai estar de uma maneira mais segura, caminhando ou fazendo a sua empresa caminhar dentro, na luta de conquistar fatias desse mercado. Não é tarefa fácil. Converso com vários pequenos empresários, realmente isso não é tarefa fácil, porque a gente costuma dizer que a gente tem no dia a dia questões que são importantes e urgentes. E questões urgentes são aquelas que não pode esperar. É o apagar incêndio, né? Tem um incêndio ali, não dá para esperar apagar o incêndio no final da tarde. Tem que apagar agora. Porque senão a gente vai chegar no final da tarde e já pegou fogo em tudo. Então, as questões que são urgentes, elas chamam a gente, elas roubam o nosso tempo porque elas são urgentes, eu preciso resolver.
Só que as questões urgentes nem sempre são aquelas que são as mais importantes no sentido que vão trazer resultado para a empresa. E as questões urgentes, geralmente, elas estão aonde? No nível operacional. E as questões importantes, que são aquelas que estão ligadas às avaliações, às definições da empresa, das estratégias que você vai adotar, elas estão no nível, ligadas ao nível estratégico. Então, como no nosso dia a dia a gente mais apaga incêndio e quase não sobra tempo para lidar com as coisas importantes, então a gente sempre está com isso envolvido naquilo que é urgente. E geralmente aquilo que é urgente está lá no operacional. Por isso que naquela pirâmide, na pequena empresa, o nível operacional ocupa um espaço de tempo maior do que o estratégico. Porque lá no estratégico estão as coisas importantes. E como nós estamos com o nosso dia a dia cheio de coisas urgentes, cheio de incêndios para apagar, acaba não sobrando tempo para a gente dar atenção para aquilo que é importante, que geralmente está lá no nível estratégico. Estão percebendo o quanto isso pode fazer a diferença nas grandes decisões dentro da pequena empresa, de como ela vai encarar esse mercado, de como ela vai enfrentar esse mercado, de como ela pode se posicionar e ganhar fatia, conquistar fatia de mercado? Se você nunca pensou nisso, começa a pensar. Faça essa tarefa primeiro, né, de analisar o hoje, até aqui. Quanto tempo você gasta em cada nível hierárquico? Agora você já sabe que eles existem e o que cada um cuida, né? Você já sabe que tem o nível estratégico, que é a alta cúpula, é onde estão as grandes decisões. O tático, que está ali no meio, que é aquele que faz a ligação entre o estratégico e o operacional, que define as táticas, como as coisas vão ser executadas. E o operacional é aquele chão de fábrica, aquele que executa, aquele que faz acontecer, que é o que atende cliente, que compra, que vende, que produz, que presta serviço, está ali no operacional. Então você já sabe como que está dividido, como estão divididos esses níveis e o que cada nível cuida. Você já sabe. Já sabe a importância de cada um. E já sabe, principalmente, que você precisa dar uma importância, gastar um tempo, dedicar um tempo para o nível estratégico. E você agora já sabe que no nível estratégico estão as questões importantes e que no nível operacional estão as urgentes. Ambas precisam de atenção. Você precisa apagar incêndio, mas também você precisa tomar grandes decisões. Então, eu não estou dizendo para você, agora só fica no estratégico, né? Já que na pequena empresa isso nem sempre é possível. Se o fato é que na minha pequena empresa eu preciso atuar nos 3 níveis, então eu preciso fazer uma divisão mais equilibrada e ser rigoroso e exigente em cumprir as minhas decisões, essa divisão de tempo, para que eu possa cuidar e não negligenciar de nenhum desses níveis. Que eu possa cuidar do nível operacional, porque ele é urgente e ele precisa acontecer, beleza. Preciso cuidar do tático, porque é ali que diz? Sim, vou cuidar. Mas também preciso dar atenção para o estratégico, que são as grandes decisões. E para isso é fazer essa disciplina em que eu estou sugerindo aqui. Tá? Então, lembrando, a dica é fazer a organização do tempo, delegar todas as tarefas que você pode para tirar carga do teu ombro. E terceiro, ser disciplinado e rigoroso com as definições que você faz em termos de que horário você vai dar atenção e cuidar de cada nível da sua empresa. Você fazendo isso, você vai perceber que a tua empresa vai melhorar de performance, vai melhorar de resultado, vai melhorar na forma de atender esses clientes, no tipo de atenção que você dá para esses clientes, e você vai observar que você vai ser mais competitivo em relação aos seus concorrentes. Experimenta fazer isso. Tente colocar isso em prática. Tente organizar da melhor maneira possível que isso possa acontecer na sua empresa. Faça essa experiência. Faça essa experiência aí por 2, 3 meses e depois você me conta
se você já não começa a observar algumas mudanças de resultados aí na sua empresa. Bom, com isso está a dica, né, do nosso tema de hoje, dos níveis hierárquicos, que às vezes muitos pequenos empresários nem sabiam que eles existiam, que dirá lidar com eles. Agora que, depois do nosso papo de hoje, você já sabe. Você já sabe que eles existem, como estão organizados e que você precisa dar atenção para cada um deles. Coloca, coloque em prática e depois você me conta. E não esqueça, né, que aqui na nossa escola para empresários, a Caraguatá Escola para Empresários, nós temos aqui outros temas que vão complementando esse e vão, com isso, te ajudando a fazer uma gestão profissionalizada e mais estruturada da tua empresa. Mãos à obra, sucesso aí para você nessa empreitada e depois você me conta o resultado.